Salve, salve, meus amigos, bem-vindos ao Pod Minorias e vamos aos nossos comentaristas, apresentadores, editores e opositores. Eu sou o João, sou responsável pela edição. Eu sou a Brenda, sou responsável pelo roteiro. Oi, eu sou a Milene, fico responsável pelas redes sociais. Eu sou a Esther, sou comentarista e apresentadora. Oi, eu sou a Rafaela, sou comentarista e apresentadora. E, como vocês já me viram no início, eu sou quem vai introduzir o assunto e também sou comentarista e apresentador. Hoje nós vamos ir ao assunto muito debatido, que é discriminação, que está associada à ideia de fazer discriminação com base em etnia, raça, gênero, idade, nacionalidade, orientação sexual, condição social, religião ou ainda em razão da deficiência. E para poder introduzir esse assunto aqui e a gente conseguir debater e todos conseguirem dar sua opinião, vou começar aqui com a Rafaela. Oi, eu vou falar para vocês a diferença de discriminar com I e discriminar com E. Discriminar com I é o ato de diferenciar, distinguir ou até mesmo separar, porque pode ser empregado em sentido super negativo, com a conotação de preconceito. Como no exemplo a seguir, queremos combater todo tipo de violência contra negro, contra indígena. As pessoas podem ser alvo de discriminação dependendo de tudo que elas têm, tipo idade, deficiência, origem, etnia, orientação política, raça, religião, gênero ou até opção sexual, a língua, cultura e muitas outras razões e motivos. A discriminação, ela é a conduta de transgredir os direitos de uma pessoa, baseando-se em raciocínio sem o conhecimento adequado sobre tudo isso, tornando-a injusto. Crime de discriminação ocorre que houver a constituição de organizadores ou divulgação ao público de matérias que incitem a discriminação, o ódio ou a violência contra a pessoa ou grupo por causa da raça, cor, origem, etnia, nacional, religião, sexo ou orientação sexual. A discriminação, enquanto contraordenação, ocorre quando uma pessoa é impedida de exercer seus direitos relacionados ao exercer os bens e serviços, ao emprego e formação profissional, ao ensino e sistema de saúde públicos e privados, entre outros. Quais são os três tipos de discriminação mais frequentes? Existem diversos tipos de preconceito que acabam gerando discriminação e intolerância, dentre os quais podemos descartar os a seguir. Preconceito contra mulheres, machismo, misoginia e sexismo. Preconceito social, classicismo. Preconceito racial, racismo. Preconceito contra pessoas trans, transfobia. E agora que a gente já introduziu o assunto, já deu o que a gente queria falar nesse podcast, a gente vai começar com as opiniões. E, sinceramente, eu acho que hoje em dia, sobre esse assunto de tratamento racial, a gente teve uma boa diminuída, mas só em câmeras, porque caso você vá em lojas, como já aconteceu em várias outras lojas, como o preconceito de seguir ou até ficar vigiando uma pessoa negra ou com aparência mais pobre em lojas para saber se ela não ia roubar alguma coisa, já aconteceu várias milhares de vezes. Tem gente que tem medo de expor isso e acabar sendo levada como mimizenta ou frescurenta, como muitos têm agido hoje em dia. O que você acha sobre isso? Então, dependendo sobre tudo isso que acontece, eu acho que realmente é só na frente das câmeras que isso parou. Porque se for ver por trás, ainda tem muito racismo por aí, muitas pessoas morrem, sofrem várias coisas por causa disso. Inclusive, tem medo de sair por aí por causa da sua cor ou sua opção sexual. Temos, por exemplo, várias pessoas por aí que são apontadas como algumas coisas, mesmo não sendo. Ou um homem mais afeminado é mais apontado como gay, como homossexual. Mas na verdade não. É só a forma dele de se mostrar ou a forma dele de ser. Ou algumas mulheres também que sofrem isso porque falam que ela é sapatão e apontam ela como isso. Sobre esse assunto que você acabou de introduzir, sobre homens afeminados e pá, eu concordo com você. Afinal, já aconteceu comigo de eu ter tido um preconceito desse. Com um colega em sala, aliás. Por ele ser muito afeminado e tal, eu acabei julgando ele como gay, que a homossexualidade, caso ele não é, né? Porque ele é hétero. E eu fiquei bem triste com isso, mas depois eu comecei a pegar e refletir sobre isso. E comecei a pensar que, tipo,
hoje em dia a gente tem uma imagem do homem que ele sempre tem que ser forte, isso, aquilo, outro, ou que ele tem que pegar e proteger, ou não pode chorar, não pode sofrer, ou nada do tipo. E a gente sabe que não é bem assim. Todo mundo tem sentimento, mulher, homem, e não importa a sua sexualidade ou gênero. Todos eles vão ter que chorar um dia, vão ter que aliviar o estresse ou a tristeza que eles sentem por hoje, entendeu? E eu acho que o maior fruto dessa questão de homem ser frágil ou ter que ser muito forte porque senão ele é gay, ou ele é muito afeminado, ou ele não é homem o suficiente, vem muito das antigas gerações, assim como nossos pais agem com a gente, como nosso pai, nossa mãe olha pra gente e fala, não chora, você é uma mulherzinha, ou qualquer coisa desse negócio que discrimine um homem, ou tire a... como posso falar? Masculinidade dele, entendeu? E eu não acho que, tipo assim, você não ter masculinidade seja ruim. Claro, você precisa ser forte para você poder conseguir viver nesse mundo, mas eu acho que sofrer também é humano. E não é necessariamente porque você chora na frente dos outros ou porque você tem uma opinião, tipo, eu não concordo que você seja homofóbico ou algo do tipo, e o seu pai olha pra você e fala assim, então você é viado, entendeu? Usar esse tipo de termo pra poder pegar e ofender alguém, pra mim eu acho que é o maior tipo de discriminação que existe. O que você acha? Eu também concordo. E aí eu pergunto, o que podemos fazer pra acabar com isso nesse mundo? Eu acho que uma reescolarização, também a questão de... Qual é o nome daquilo mesmo? Aquele... não é como se fosse uma educação sexual nas escolas, tá? Orientação sexual. Muitas pessoas que, pelo menos a velha guarda, que ouve orientação sexual, automaticamente pensa que os filhos deles vão ser expostos a algo tipo sexo ou aprender a transar. Não tem nada disso, é só uma educação sexual para o seu filho não ser abusado pelo seu tio ou pelo seu primo ou qualquer tipo de adulto, ou algum parente, ou nem mesmo parente, pode ser alguém na rua, uma garota passar e um cara fazer fio-fio, sendo que a garota só tem 12 anos. Qualquer pessoa pode sofrer assédio, homem, mulher, principalmente as crianças, que não tem como se defender. Então, a educação sexual seria para poder pegar e mostrar para ela que não tem nada de errado em você pegar, olhar pro cara e falar assim, não toque em mim, eu não quero, eu tô me sentindo desconfortável. Isso é orientação sexual, uma coisa que muitos adultos têm preconceito hoje em dia, entende? E a educação sexual também mostraria que o titio dela que é gay ou qualquer outros homens que andam de mão dadas na rua não estão errados, entendeu? Eles não são uma mutação genética ou que eles precisam ter uma cura gay. Eles são pessoas que se amam. E pra mim eu acho que isso é o mais importante. Isso que eu acho que deveria ter a educação sexual nas escolas para poder ensinar desde o 3º, 4º ano, que é quando a criança começa a ter uma noção do que é, vamos dizer, 10% da vida. Ou quando algumas podem começar a sentir sentimentos e acham que isso é errado pelo que os pais falam pra elas. Exatamente. E começa a rejeitar aquilo, não aceitando o que elas sentem. Agora, entrando nesse assunto, eu gostaria de saber sobre o João, o Dias no caso, se ele já teve alguma experiência desse tipo, onde ele se sentiu ofendido, mal, ou ele ficou oprimido com isso. Olha, até hoje, na verdade, isso acontece, mas antigamente era com muito mais frequência. Em 2019, por exemplo, acho que foi o ano que eu mais sofri isso, porque eu sempre fui um menino que sempre falou gesticulando, sempre fui menor que os outros meninos, eu não tive uma puberdade, um crescimento que nem dos outros meninos da minha sala. A minha voz sempre foi mais fina também. E os garotos e garotas também, infelizmente, da minha escola ficavam especulando automaticamente que eu era gay. E aí isso começou a espalhar na escola e começavam a me zoar. Certos meninos iam até a minha casa pra ficar atacando tipo pedra ou bolinha de papel em mim. E eles ficavam me seguindo de bicicleta na rua e esse tipo de coisa. E isso era bem chato e bem triste, não dava vontade de sair de casa. E eu às vezes ficava até duvidando de mim mesmo, tipo, será que eles sabem mais que eu? Será que eu sou gay? Será que realmente isso é ofensa? Será que realmente, tipo, eu não mereço viver por isso? Então é uma situação bem chata.
E é uma situação que eu escondi por medo de até minha própria família realmente também concordar com eles e achar que eu era gay e, tipo, também começar a jogar ofensa pra cima de mim. Mas uma coisa que eu falo com vocês, se vocês têm certeza do que vocês sabem, que vocês são, e estão sofrendo esse tipo de coisa, não esconde. Não esconde, luta, estufa o peito e vai. Porque a pior coisa que você pode fazer é... Tentar esconder quem você é. Exatamente. E você acaba se jogando pra baixo por causa disso. E foi exatamente o que eu fiz. E até hoje eu fico meio mal psicologicamente por causa disso. Mas não façam isso, entendeu? Porque se você sabe o que vocês são, é só isso que vocês têm que ter e só isso que vocês precisam para ser felizes, entendeu? Não se rebaixem por causa desse tipo de gente, desse tipo de situação. Inconscientemente a gente entrou no assunto de discriminação sexual, né? O que acontece muito. Assim como o Dias ele falou, ele se sentia mal ou se sentia frágil ou afeminada demais para poder ser um homem. E isso acontece muitas vezes. Assim como uma garota se sente muito masculina, ou quando uma garota quer jogar bola, ele é discriminado como sapatão e ela não é. Ela só gosta daquele jeito e age daquele jeito, entende? E entrando nesse assunto, a gente pode pegar e conversar com outra pessoa aqui e saber as experiências dela, o que ela acha sobre isso, se ela já sofreu algum tipo de preconceito, ou se a família dela já discriminou ela, assim como o Dias ficava com medo. E pode pegar aí da sua opinião, por favor. Muito mais acontece muito por conta que eu jogo bola, então, acontece muitas críticas e, ficam falando várias coisas do tipo, então é horrível e, qualquer um faz, é homem, é mulher, é gente da família, é qualquer coisa do tipo. Isso é horrível porque é apenas eu jogando bola, eu fazendo uma coisa que eu gosto e... Sua família te apoia? No futebol, sim. Mas e o seu jeito, assim, o seu jeito mais, vamos dizer, masculino, assim, eles não têm nenhum tipo de preconceito ou não te julgam por isso? Eu acho que, eles já estão mais acostumados, porque, através, de jogar bola, a gente acaba não sendo totalmente feminina, por mais que a gente receba muita coisa do tipo, então, a gente acaba mudando nosso jeito, então, já custa. Você já se sentiu julgada pelo jeito que você se veste, sem ser aquelas garotas padrãozinhas que se maqueiam ou tentam vir todas delicadas pra escola? Um jeito mais... eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser e eu tô mais confortável desse jeito, eu não tô nem aí. Você já se sentiu julgada por isso? Acho que não, porque eu quero ser igual aos outros, então, eu acho que eu sou mais eu mesma, então eu vou do jeito que eu quero e eu não julgo quem quer ir toda maquiada pra escola, mas eu vou mais confortável do jeito que eu me sinta bem. É o seu jeito. Sobre a questão racial, de raça, pessoas que têm uma pele mais escura ou mais clara, eu tenho um comentário sobre fazer isso. E teve uma época que eu morava com a minha mãe e, na verdade, eu morava com meu pai e eu ia visitar minha mãe. E ela morava com um homem negro e gay. Então você imagina os problemas que ele passava. Nessa época eu presenciei, a gente estava subindo a favela de Búzios, em Manguinhos, e para ir para casa dele, no caso, ir lá ver ele, pá. E ele estava nesse baile, ele estava discutindo com um outro senhor, aparentemente uns 50 e poucos anos de idade. E esse cara estava sendo extremamente agressivo com ele, em questão de, responder as perguntas dele. Ele era o dono de um bar lá, de um comércio lá. Ele era bem antigo até. E o que eu vi naquele dia, eu acho que eu devia ter mais ou menos uns 11 ou 12 anos, me marcou muito, porque foi a primeira vez que eu tive contato com algum tipo de preconceito assim, pessoalmente. E ele era uma pessoa muito boa, até porque ele ajudava crianças, ele sempre juntava lá o pessoal lá do bairro para poder pegar e doar camisa, roupa, brinquedo para umas crianças de bairro lá que eram mais pobres, apesar de ser uma comunidade. Lá muitas pessoas não tinham barraco que podiam montar, né? Apesar de toda a pobreza lá, o pessoal era feliz com isso. Mesmo assim, entendeu? E eu acho que a discriminação ela vem daí, quando a gente olha uma pessoa e julga ela pelo que ela aparenta ser e não pelo que ela realmente é. E
vindo disso, eu queria pegar e jogar uma reflexão aí pra vocês, se vocês já julgaram alguém sem saber. Porque você pode pensar, nossa, eu já julguei, mas você pode não ser uma má pessoa, e sim... Algo momentâneo. Como se fosse influenciado pelo mundo. Vamos dizer, se você vê um homem negro de terno e depois você vê um cara branco de terno, você vai olhar pro homem negro e vai pensar, olha, ele pode ser segurança desse cara branco, entende? Isso é uma coisa que a sociedade impôs, entendeu? É uma coisa que você tá tão acostumado a ver que às vezes parece ser normal. Vamos dar um exemplo de um filme atual sobre da DC. Muitas pessoas, quando viram o filme Adão Negro e viram o Gavião Negro junto do Senhor Destino, que é um homem branco, o Gavião Negro sendo um homem negro, e foram para uma mansão, muitos gesticularam que seria a mansão do Senhor Destino, um homem branco, de meia idade e aparência carismática. E não pensaram em nenhum momento que poderiam ser de um homem negro, cuja aparência era bem, vamos dizer, modesta. E isso não é culpa sua, não tô querendo julgar você por isso, mas sim mostrar como a sociedade ela molda a gente para um preconceito que a gente não quer ter ou não deveria ter, entende? Sempre enalteceram a raça branca. Exatamente. Mas aí tem a diferença. Uma coisa é você julgar pela primeira impressão. Outra coisa é você continuar com esse julgamento de uma forma ruim. Tipo, quando você vê alguém mais afeminado, tecnicamente, consequentemente, você já vai pensar que ele é gay. E se você conhecer, você vai ver que ele não é. Mas aí você não vai virar o dedo na cara dele e vai falar, você é gay, porque eu acho que você é gay. Mas tem gente que faz isso. O que você falou é muito bom, porque você pegar e ter um preconceito de uma pessoa, olhando pra ela e assim, olha, eu olho pra ele é meio afeminado. Ele pode ser ou pode não ser gay. Isso também não é culpa sua. Às vezes a gente pega e fala que a aparência não importa, mas na maioria das vezes a aparência ela molda qual vai ser a nossa primeira impressão. Vamos dizer, esses dias eu cometi um erro onde um garoto da minha sala agia com muita feminilidade e eu julguei ele por ser gay. E quando eu peguei e fui conhecendo ele mais e julgando ele mais, conhecendo ele mais, eu percebi que ele era hétero, ele gosta de mulher e isso não tem nenhum erro nisso. E ele me explicou, esse é o jeito que eu gosto de agir, entendeu? Eu gosto de me sentir assim, mais extrovertido, mais carismático, eu gosto de brincar, eu gosto de levantar, de gesticular e agir desse jeito, é o jeito que eu me sinto confortável. E a gente já pegou e abordou muito assunto sobre gay, orientação sexual, sexualidade, gênero. Eu acho melhor a gente se aprofundar mais também na questão de tolerância religiosa. A gente ainda tem uns minutinhos aí. Então, a gente tem por volta aí de uns 8 minutos. Esses 8 minutos é para aprofundar bastante coisa sobre o que a gente quer, né? Apesar de ser um podcast bem pequeno. E a gente pode entrar no assunto de tolerância religiosa. Alguém aqui tem uma religião diferente? Tipo cristianismo, Umbanda? Qual é a religião de vocês? Umbanda. E você? Por que você pegou e falou Umbanda como se estivesse com vergonha? Vergonha de ser espírita da Umbanda, não. Mas eu tenho vergonha de falar. Por quê? Porque em vários lugares, se eu falar alguma coisa, se eu sair de roupa branca, vão me olhar de cara feia. Mas eu não ligo. Mas ainda assim, eu não gosto. É aquele termo popular, né? Chuta que é macumba, né? Mas Tipo se a gente isso. falar chuta que é a cruz de Jesus, o pessoal vai ficar bem... Por exemplo, se eu vier pra escola, eu não gosto de falar pra ninguém aqui da escola que eu sou da minha religião. Ó, pra você poder ficar mais confortável, meu pai é Umbanda. A minha mãe é cristã, ou era, não sei. Faz muito tempo que eu não vejo ela. E eu sou ateu. Tem mais alguém aqui que tem uma religião diferente? Eu sou cristã. Você é cristã? Tem algum evangélico aqui? Não? Umbanda, cristã e ateu? É isso? Ok. Você já passou por algum tipo de preconceito? Por você se vestir como Umbanda? Ou ter um dia que tem que sair agora e vou ter que sair com a roupa mesmo? Pior que já. Porque normalmente, quando eu vou para o meu terreiro, eu vou com meu pai. E eu já saio da minha casa de roupa branca. Aí a gente entra no carro pra poder ir. Só que passa pessoas na minha rua, obviamente. Já me olharam de cara feia por causa disso, mas eu não liguei e entrei no carro. Mas teve um episódio da minha vida que eu tive que ir na farmácia com minha irmã e eu tava de roupa branca. E eu fui, normalmente, como se nada tivesse acontecido. Só que assim que eu entrei na farmácia, a atendente, que não me atendeu,
ela ficou me olhando de cara feia. Quando eu passei, sabe quando você anda e você sente que estão te olhando de uma forma ruim pelas suas costas? Foi exatamente isso que essa mulher em específico fez. Inclusive, nunca mais vi ela, graças a Deus. Aí, nesse mesmo dia, eu falei isso pra minha irmã. Só que atenderam a minha irmã normalmente, porque minha irmã tava de roupa normal. Não que a minha roupa não seja normal, mas ela tava com roupa casual. E eu tava inteiramente de branco. Eu passava na rua, as pessoas viravam assim a cara, como se fosse algo que não é normal. Né? Como se fosse algo normal. E eu, obviamente, me sinto mal. Mas eu não ligo, porque vergonha da minha religião eu não tenho, porque eu amo ela. Até porque eu acho que todo mundo não tem que ter vergonha do que é ou do que gosta. Porque é uma identidade sua, do que aceita. Exatamente. E não é vergonha, é medo. Não é nem medo de ser julgada, porque eu vou, obviamente, bater de frente porque eu sou eu. Mas ainda assim eu não vou querer que falem isso, porque eu me sinto mal pelo que o povo lá atrás sofreu pra poder ter a repercussão que a Umbanda teve hoje em dia. Então eu me sinto muito mal por causa disso. E eu não me sinto triste, eu fico irritada. Porque é muito ruim. Porque até lá atrás eles sofreram muito mais do que a gente pensa em sofrer hoje em dia com isso. Hoje em dia, se o povo descobre que você tem um centro umbandista ou candomblecista, ou quimbandista, ou o que for da parte espírita, já vão pensar, eu vou lá, vou tacar fogo, vou quebrar tudo. Até porque já fizeram. E tem vários casos em questão disso. O que é muito ruim quando isso acontece. Mas aí a pergunta, a justiça faz alguma coisa com isso? Não, eles se faziam de século. Aí botaram lá, se eu não me engano é 21 de março, o dia da Umbanda. Comemoram por aí? Não. Então, agora é tecnicamente não feriado, serve de dia nada. de todos os santos católicos. Mas até porque esse feriado foi botado agora, até porque essa religião Umbanda é uma religião africana, então você já deve imaginar por que acontece esse preconceito. Sim. Né? É bem interessante que a gente abrangiu a intolerância religiosa, o racismo e o preconceito que a gente estava falando. As pessoas acham que a gente tem que ter a mesma opinião que elas. Falta de respeito, né? Porque tem que respeitar. Se eu te respeito, eu também tenho que ser respeitado. Sim. Bom, E é isso que não acontece entre a maioria dos evangélicos com os umbandistas. Exato. Tipo, a gente tem exato. respeito com eles, com a Bíblia deles, mas eles não têm com a nossa religião, com a nossa Pessoas de outra cultura. religião não tacam fogo na Bíblia de vocês, não Não pisam na acreditam. cruz de vocês, fosse- não entram na igreja e quebram tudo. Eu tenho certeza que todos aqui viram uma mulher de Umbanda, eu acho, que ela botou uma imagem de um santo chamado Beuzebu, que pode ser muito levado como demônio, satanás, capeta, algo do tipo. E ela foi extremamente julgada e todo mundo pegou e falou assim, ficou zoando, tirando foto. Eu acompanho essa viralizando. moça no TikTok. E ela pegou e falou assim, gente, ela pegou e postou lá, gente, estão pichando a minha casa, estão pegando, me difamando, estão falando mal de mim, estão pegando e falando que eu sou satanista, eu sou aquilo. Ela Independente, mesmo que eu fosse, vocês teriam que respeitar, porque é algo que eu acredito, é minha identidade, entendeu? Mas é isso que o Brasil menos tem, um respeito país por laico. cada um. Mas Deus não tá só em religião também. Não, todas as religiões têm um Deus. Exato. Ou não, porque tem uns que não acreditam. Sim. Mas em cada uma delas, é tudo o mesmo Deus, só com nome diferente. Exato. A aparência Igual na diferente. Umbanda, se eu não me engano, é Oxalá. Exatamente. E tem gente também que não acredita em nenhum Deus. Eu sou um exemplo, eu sou ateu e eu não acredito em nenhum Deus. Eu não acredito que a gente seja de uma existência celestial ou divina. Mas mesmo assim, eu respeito e identifico que isso daí é uma identidade da pessoa, entende? Se ela se sente bem estando naquela religião, se ela se sente aceita, se ela se sente, como pode dizer, Acolhida, amada. Pra mim não tem nenhum problema, entendeu? A única coisa que eu não aceito é você difamar uma religião ou difamar uma pessoa ateia ou ateu que não acredita em um Deus, entendeu? Cara, e pegando esse coisa de cristão, né? Como eu sou cristã, eu tenho muitos parentes que já me julgaram por eu ter amizades com pessoas de outra religião. Tipo, teve uma vez que um parente meu falou que era errado eu ter amizade com uma amiga minha, que ela era da Umbanda. E eu fiquei, sabe, ela pediu pra eu me afastar, tudo mais, que, sabe? E ela era minha amiga. Acabou que a gente se fala mais. Mas é a vida. Sobre essa questão do cristianismo e tal, também tem muito sobre a questão de você ser repreendida na maioria das religiões
Porque o pessoal acha que a religião é algo que você deve oferecer sua vida. E não, é algo que você deve adorar e amar. Você não pode ser obrigado àquilo. Alguém já teve uma experiência parecida com isso? Tipo, de ser repreendido na sua religião, ou não usa essa roupa aí porque ela é curta e Deus não vai gostar, ou algo do tipo? Sim. Não utilizado. Muitos cristãos são assim também. Sim. Eles são muito hipócritas. Tipo, eles falam de uma coisa da Umbanda, por exemplo. Eles falam, sabe, como vocês falaram que quebra igreja, essas coisas, chuta que é macumba. E, cara, eles são hipócritas. Muitas das vezes eu conheço gente que é da igreja que são muito piores que outras pessoas por aí. E, sabe, é muita hipocrisia. Aquelas pessoas que entram na igreja, rezam, pedem paz ao Senhor e chegam em casa e trata mal a mulher, trata mal o Eu já filho, ouvi, faz até eu pior. já Ou até ouvi mesmo gente- posta coisa na internet, tipo, sobre moral, sobre igreja, sobre versículos e não cumpre nada do que fala. Sim, eu já ouvi gente, já teve uma vez que eu fui na igreja, né, porque, né, eu frequento a igreja por causa da minha avó, e já teve uma vez que tinha, acho que uma moça do meu lado, ela tava rezando, baixo, mas tava rezando pra uma pessoa ficar doente, pra uma pessoa pegar uma doença séria, pra qualquer doença mortal. E eu fiquei tipo, o que é isso? E, inclusive, já teve uma vez que eu tava conversando com um parente meu, né? Eu não vou expor o parente. Então eu conversando com um parente meu e aí esse parente chegou e falou, poxa, você tem que... Se você quiser, você pode testar novas coisas, você pode conhecer novos lugares, novas religiões. Eu falei, sim, eu tenho vontade, inclusive eu quero ir num terreiro, frequentar algum, pra ver se eu tenho uma conexão, pra ver se eu não tenho, pra conhecer. E aí eu falei várias religiões. Na hora que eu falei de terreiro, esse parente me repreendeu e falou, não, terreiro eu não apoio você ir. Aí eu falei, por quê? Porque eles só vão pra fazer o mal. Eles só vão pra fazer sacrifício com o animal, só vão pra rezar pra pessoa morrer, só vão pra fazer amarração, só vão pra isso e aquilo. Eles tudo. Exato, só vão pra isso e aquilo. Eu cheguei e falei pra esse meu parente, você já estudou sobre a religião? Esse meu parente ficou quieto. E eu cheguei e falei, eu já estudei sobre a religião. Toda religião tem o bem e o mal. Igreja tem, espiritismo Mas aí tem, é as umbanda pessoas. tem, mas são as pessoas, não é a religião. Não é como a Milene disse, Deus não tá em um lugar só. Deus não é uma figura só. Deus, ele aparece em várias religiões de várias formas diferentes, mas em todas elas ele aparece pregando o amor. Sim. E a partir do momento que você não prega esse amor conhecido por essa religião, você está usando o seu livre-arbítrio para o mal. Você não está seguindo o caminho verdadeiro daquela religião. E isso eu falo para qualquer religião. Seja espírita, seja umbandista, seja candomblessista, seja católica, seja evangélica, o que for. Todas elas vão ter um mal, que nem a moça da igreja rezando para uma pessoa ficar doente, ficar enferma de caso terminal. Tem gente na Umbanda, tem gente no espiritismo que faz isso também. Mas também tem gente que vai para pregar o amor, que vai para pregar paz, que vai pedir uma oração para uma pessoa melhorar, ao invés de uma pessoa ficar doente. Pedir saúde, ajuda. Pedir saúde, Ou até juntar a pessoa da igreja, exatamente. doar roupa, comida. Exatamente, eu conheço gente da Umbanda que vai numa casa aqui perto da igreja, que vai doar roupa, que faz doação, que faz esses... Que faziam bem. Que fazem bem, que pregam bem, em geral. Então, são as pessoas que são hipócritas. Não é a religião. A religião serve para pregar o bem e o amor. E as pessoas que estão aqui para fazer, muitas das vezes, dor e sofrimento. Mas diferenciem pessoas de religião. Deus não tá aqui em pessoas. Pessoas não são Deus. E pode ter certeza que Deus não gostaria de que Exatamente. o pessoal fizesse mal um pro outro, até porque Deus respeitava todo mundo. Exatamente. Eu tenho certeza que Deus ama cada religião, em cada uma igualmente, pra cada pessoa que prega o amor dentro dela. Eu tenho certeza que ele não era racista, nem homofóbico, nem nada. Ele ajudava todos, independente, ele não precisava conhecer a pessoa. Então, assim... Então, naquela hora eu não quis falar sobre a minha religião, porque eu frequentava a igreja com a minha família, e a minha família sempre foi muito apegada a evangelismo, né? Aos dogmas. É, isso.
E ultimamente eu tenho um conhecido meu que ele é da religião de Umbanda e ele participa. E eu fui com ele e ultimamente eu tava entrando pra religião, mas eu fiquei com medo de falar. Porque uma pessoa da minha família chegou e falou pra mim que não queria que eu mexesse com esse tipo de coisa, porque ia ficar muito triste se eu fosse, que ia me fazer, que eu ia tornar ela a pessoa mais triste do mundo. E eu falei, não, eu não frequento, eu não vou. Né? Eu não frequento, nunca fui. Se a pessoa for, ela vai sozinha, eu fico em casa esperando. Aí ficou nisso, tipo assim, eu finjo que eu não participo, que eu não faço nada, eu finjo que eu ainda... Porque se eu falar alguma coisa, eu tenho certeza que vai me criticar e muito as pessoas da minha família, porque eles não... Aí eu deixo isso, tipo, no off, né? Mas aqui você não precisa ter medo, sabe? A gente já aceita que tem todo mundo, cada um diferente. Ninguém vai te julgar. Até porque muitos no meu terreiro vieram de igrejas. Mas uma coisa é você sair da sua igreja e ir pro lado da fé, né? Pro lado da Umbanda, com seu coração aberto. Aí é totalmente diferente. Mas agora, tem pessoas que vão só pra ver e depois ficar julgando pelas costas. O que muito acontece por aí. E distorcendo, inclusive, o que acontece lá dentro. Sim. Até porque a Umbanda não tem coisa ruim, mas tem pessoas ruins. Se tem uma frase que eu amo, é que tipo assim, aonde há amor há Umbanda. O que é verdade, o que não mente. Porque no meu terreiro, o pai de santo, que é meu pai, ele prega bastante a caridade e o respeito por cada um. Porque lá tem cada tipo de pessoa que já fez cada coisa. Só que eles entram lá pra melhorar. Se você for ver desde o começo deles, do início até agora, eles melhoraram, mudaram a cabeça deles totalmente, viraram pessoas diferentes. Se antes eles pensavam em coisas ruins, hoje em dia eles pensam em coisas boas. Vão pra lá pra agradar, pra adorar e pra manter a fé deles intacta e tudo mais. Então, você tem que aprender a respeitar, a ouvir e a aceitar. Até porque você não julgando, né? Sim, mas você não é obrigado a aceitar e sim a respeitar. Verdade. Porque, por exemplo, dá um exemplo. Se vem uma pessoa homossexual, eu não aceito, mas eu respeito. Isso é um exemplo. Eu não aceito, mas eu respeito. Mas agora, eu sendo homossexual, vem um hétero, eu posso aceitar ele ser hétero, Mas porque... ele não aceitava você ser Exatamente. O que acontece muito. Porque tem sim homossexuais que não aceitam pessoas héteras. Como tem pessoas héteras que não aceitam homossexuais. Então isso é bem normal na sociedade. O que é ruim demais. Não vou nem falar sobre política. Não vamos entrar. Não vou entrar Bom, nesse quesito. E só pra lembrar... Bota nos cortes. E só pra lembrar que tudo isso que a gente falou é apenas um caminho pra entrar no nosso real assunto de cada episódio no nosso podcast. Até porque a gente falou sobre todos os assuntos do nosso podcast só nesse primeiro episódio. Em geral. É, porque essa foi a introdução pra quem tá ouvindo, A gente conseguiu introduzir todos os Sim. tipos de preconceito. pra gente Usando exemplos. conseguir mostrar pra vocês sobre tudo que a gente vai falar. Mais aprofundadamente. Sim, porque depois a gente vai separar em cada coisa. Aqui a gente explicou mais sobre o preconceito e a discriminação. A gente entrou na intolerância religiosa, a gente entrou na homofobia. Intolerância racial. Daqui a pouco a gente vai entrar no racismo, mas isso nos próximos episódios. Depois também na transfobia, o que é muito ruim por aí, inclusive. E, infelizmente, como todas as coisas boas, nosso podcast chegou ao fim. Esperamos ter abertamente novas opiniões. E até o próximo. Tchau!